E aí, gente, vou contar o relato dos meus 30 dias sem redes sociais e o que eu tenho aprendido com isso e também tudo que tem mudado na minha vida. Eu já estou há 30 dias sem as redes sociais, sem entrar, sem consumir, sem nada. Foi um direcionamento do Senhor. Claro que eu entendi e eu vou contar o porquê que eu estou fazendo isso, que eu fiz isso e porquê que ainda eu vou continuar sem as redes sociais. Eu estava muito viciado e eu estava trocando as redes sociais pelo Senhor. Então eu posso dizer sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que sim, as redes sociais estavam sendo o meu Senhor, o meu Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque talvez você que está me ouvindo esteja passando pela mesma situação. E eu quero te dizer, tome cuidado. Nada e ninguém pode roubar o lugar de Deus na nossa vida. Eu escutei uma frase de um vídeo que eu vi, dizia que tudo aquilo que nós não conseguimos largar, nós não conseguimos deixar, significa que nós precisamos remover da nossa vida. E eu estava assim com as redes sociais. Eu acordava, pegava o meu celular, entrava no Instagram, entrava no TikTok, ficava horas e horas, já cheguei a ficar 7 horas nas redes sociais. Eu ficava mais nas redes sociais do que no próprio WhatsApp. E olha que o WhatsApp eu uso para trabalho. Então estava sendo bem insustentável porque eu estava perdendo muitas oportunidades, eu estava perdendo muito tempo. O tempo hoje é valioso, não existe troca, tempo ele é único. Eu estava perdendo muito tempo por conta das redes sociais, postergando muitas coisas, deixando de fazer muitas coisas porque eu estava simplesmente entretido nas redes sociais. Então eu resolvi parar. Começou pela minha esposa, ela decidiu parar, ficar um tempo e eu fui no embalo, nós conversamos e eu fiquei um tempo. E eu percebi que o quão benéfico foi para mim, porque desses 30 dias eu já fiz muitas coisas. Eu já li 3 livros, estou no 4º livro, estou fazendo um estudo separadamente, estou tendo tempo de qualidade com a minha família, com a Lari, com a Esther. Estou conseguindo ouvir melhor as pessoas, tenho compreendido melhor as pessoas, o olho no olho, um a um. Isso tem mudado muito, porque eu estava tão amarrado com as redes sociais, eu estava tão imerso nisso que eu não queria nem, às vezes, conversar com as pessoas, uma conversa longa, profunda, porque eu queria, por conta do vício, estar ali, vendo as redes sociais toda hora, notificação, eu ouvia. Você vê, gente, durante esses 7 dias, os primeiros 7 dias, eu ouvia a notificação nas redes sociais e não tinha nenhuma notificação. Você vê o vício, eu pegava o meu celular, olhava e não tinha nada, colocava no bolso, pegava novamente, olhava e não tinha nada, para vocês verem o nível do vício que eu estava. Eu separei, tirei, cortei, percebi que isso tem me ajudado bastante. Meu tempo com o Senhor aumentou, melhorou drasticamente. Eu hoje considero a minha oração com mais qualidade, consigo orar, ter a paciência de sentar e praticar uma disciplina espiritual que muitos não falam, que é a meditação. Não a meditação contemporânea, mas é a meditação bíblica. É você ler as escrituras, é você orar e você parar para meditar, deixar que o versículo as palavras que você leu, ela entre dentro do seu coração, dentro de você, faça o mover, você fique em silêncio para poder ouvir a voz do Senhor. Gente, fazia muito tempo que eu não tinha esse tempo precioso. E eu comecei a fazer isso e foi um momento bem interessante, porque eu consegui deixar o Senhor ministrar ao meu coração. Eu não estava simplesmente sentando, orando, lendo e depois saindo sem esperar que o Senhor fale. Agora mudou, eu estou tendo mais esse tempo de qualidade, embora a nossa rotina ainda é um pouco corrida por conta da Esther. A gente está dando bastante atenção à Esther, ela está naquela fase de curiosidade de pegar tudo, mas mesmo assim a gente está tendo esses tempos de sentar, ouvir o Senhor, e tem mudado completamente a minha vida. Eu acho que esse é um ponto extraordinário, que o meu vício das redes sociais não me deixaria praticar essa disciplina espiritual. Tem até um livro que fala mais sobre isso, eu não estou com ele aqui, mas eu vou deixar uma foto dele aqui, ó, que é a Celebração da Disciplina. Eu vou deixar o link aqui também para você depois comprar. É um livro muito bom, eu li ele, eu deixo ele mais de cabeceira, porque sempre quando eu estou dando uma derrapada, eu volto para ler, porque ele sempre direciona. É uma leitura bem legal do Richard Foster, eu gosto muito. E eu comecei a praticar isso,
depois de longos anos sem praticar. E tem sido tão legal porque a oração, a leitura, principalmente essa palavra de Deus viva, ela começou a mexer dentro de mim. E as minhas ações começaram a refletir de acordo com o que eu lia e não de acordo com as minhas emoções e as minhas vontades. Então, esse tempo foi um tempo muito precioso. Confesso que eu não vou voltar com as redes sociais agora. Vou continuar produzindo, trabalhando, postando, tudo mais, só que eu não quero voltar. Não quero voltar ao lugar aonde eu estava. Eu quero ser moderado agora. A Bíblia fala que nós não podemos ser dominados por nada. Eu não quero deixar que as redes sociais roubem novamente esse lugar do Senhor. Eu estou me sentindo bem, não só fisicamente, emocionalmente, mas espiritualmente. Tenho conseguido buscar o Senhor com mais fervor e meus olhos estão abertos para conseguir também contemplar todas as coisas do Senhor. O distraído, ele não consegue ver as coisas belas dessa vida porque ele está com os seus olhos distraídos. Mas aqueles que estão atentos, eles conseguem ver os pequenos milagres do dia a dia. E hoje eu posso dizer que eu estou conseguindo enxergar os pequenos milagres do dia a dia. E não tem coisa melhor do que você colocar o Senhor de volta no trono e fazer com que Ele reine sobre a tua vida sem nenhum impedimento. E eu glorifico ao Senhor e vou continuar nessa batida, porque está sendo muito bom e eu recomendo você também a fazer esse detox digital. Não precisa estipular um tempo longo, mas faça. Comece com pequenas atitudes, não veja o seu celular quando você acorda. Tenha um tempo com o Senhor primeiro. Quando você receber uma notificação, não fique desesperado para ver. Diminua o seu tempo, coloque bloqueios, limites nos seus apps, para que você não deixe que nada venha roubar o tempo que o Senhor te deu. Quero encerrar esse vídeo numa palavra que eu tenho meditado há um bom tempo. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele entregou talentos aos seus. E teve um dos servos que enterrou o talento, porque ele teve medo e ele não conseguiu multiplicar. E o Senhor falou muito comigo porque eu me via como esse homem que estava enterrando o talento porque eu estava distraído demais. Eu estava fazendo outras coisas que eu não deveria. E não dei importância para aquilo que de fato era importante. E graças a Deus que o Senhor abriu os meus olhos e que o Senhor abra os seus olhos também. Não desperdice os talentos que o Senhor te deu, distraídos com as redes sociais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Falou. Tchau.